medianeiro indescritível, segundo Miramês. Então, hoje, os indescritíveis elementos que constituem o nosso ar como recurso terapêutico. Então, as qualidades indescritíveis do ar. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Esse é o de número 3 de 20 programas que compõem a 4ª temporada. Rogamos a Deus, agradecendo a vocês, net espectadores, ao César Ayala que nos conduz até vocês, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos, que nos abençoe a todos, que o Cristo nos ilumine, que os seus benfeitores espirituais, seus emissários, nos inspirem, que a nossa consciência nos intua e que os elementais nos sustentem neste propósito de iluminar-nos pelo saber e libertar-nos pelo reto viver. Você sabe do que é composto o ar? Segundo o Espírito Caena, o ar nasce da luz, que se transforma na água e culmina com a terra. Então, a estrutura molecular. Então, há átomos que se unem para formar o ar que nós respiramos. E ele é um médium, um medianeiro, assim como a água. A água vai incorporar o que existe na luz e o que existe no ar, para transformar-se em possibilidades para aqueles que dela servem. E o ar, sendo o elemento mais simples, ele traz em si as essências da natureza, assim como essências cósmicas. Por esse motivo, imagine-se você criando o ar que você respira. Você sabe? Se eu sei, eu faço. Agora, se eu não sei, eu compro feito. É assim que falamos no popular. Procure ficar sem enganar a si próprio alguns segundos, não precisa ser 1 minuto, sem respirar. E veja como você se sente. Então, você feche a respiração e não deixe o ar penetrar. Feche a boca e cesse de respirar. Você percebe o quanto você vai ficando fadigado? Às vezes perturbado? Às vezes quase enlouquecido pela falta do ar? E nós agradecemos esse elemento nutridor que carrega para o nosso corpo biológico normalmente mais de 70% de tudo que ele necessita como nutrientes. Então, o homem, segundo Miramês, necessita mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago. Agora, o ar, quando adentra em nosso campo vibracional, ele é qualificado pelo que nós estamos sentindo, pelo que nós estamos pensando. Assim como a água, ao tocar a caneca, meio segundo é o suficiente para mudarmos totalmente a sua estrutura. Assim como meio segundo de um pensamento enobrecedor vai enriquecer tudo que existe em nossos corpos. Então, o ar que respiramos pode ser criado por nós ou importado da natureza. No mínimo, podemos enriquecê-lo na sua estrutura íntima e enriquecendo as essências que ele transporta. Mais uma vez lembrando, o núcleo do átomo é a junção do que nós chamamos de quarks. Tanto os quarks formam um nêutron ou formam o próton.
Esses quarks são constituídos de elementos menores, como os bários, mesons, leptons, até remontar aos neutrinos, até chegar nos infracorpúsculos, como bósons de Higgs. E esses elementos nasceram da bioenergia originária da matéria, da energia mental, que teve a sua origem na matéria mental, que teve a sua causa no fluido universal ou cósmico, que é uma transmutação do éter cósmico que nasceu da matéria elementar ou amor substância, que teve a sua formação por 2 átomos ou mais, átomos primordiais ou espíritos como princípios inteligentes do universo. Então você está trabalhando com todos esses seres. Se você sabe, você vai pegá-los cada vez mais simples e vai fazer a obra você mesmo. Se você não sabe, você vai incorporá-los. Se nós estamos respirando sem pagar, estamos agradecendo? Então a gratidão é essencial porque ela nasce da planificação. Planificação que nasce da paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Então a plenitude gera a gratidão. Então a paciência ou a ciência da paz vai possibilitar-nos o cumprimento do dever, que é o exercício de todas as virtudes. E a paciência coordena todas as virtudes. A estrutura dessas virtudes chama-se consciência. Então nós vamos criando um universo de possibilidades. Então o ar como um medianeiro de qualidades indescritíveis. Se estás com fome, basta respirar pensando, desejando o que pretendes. Se está dolorido ou dolorida, a mesma coisa. No alívio que pretende, no analgésico, em algo para o seu bem-estar. Está confuso? Respire. Então, aquela confusão mental, ela acontece por 2 coisas. A primeira é pela falta de oxigenação. Por isso, a importância da respiração ou dessa oxigenação qualificada. E quando não trazemos água também, principalmente nós acima de 60 anos, gera confusão mental, porque a água é enriquecida pelo ar e pela luz. Então, a falta de água no corpo ou de uma boa oxigenação, quer seja pela respiração consciente ou pelos exercícios, nós vamos ficando mais confusos. E quando respiramos normalmente, fazemos os exercícios enriquecidos pelas boas leituras, pela boa música, a nossa mente vai ficando mais suave. Pensar no que pensar torna-se mais simples, porque nós podemos gestar o próprio pensamento ou incorporar o pensamento já constituído. Mas tudo depende do nobre propósito. Para o enriquecimento ou canalização desse ar, para que ele possa enriquecer a água que existe no meu corpo, ou toda a estrutura, porque ele vai ser canalizado pelas narinas, enriquecidos pela mente, pelos sentimentos, trazido para a intimidade dos pulmões, transportado para a corrente sanguínea e vai levar as informações para todo o corpo. Mas não é só isso. Quando chega na intimidade das narinas, tem sensores sutilíssimos, além dos sensores mentais,
mas conectados com esses que levam os elementos canalizados pelo ar diretamente para o corpo vital, para o corpo dos instintos, das sensações, das emoções, dos sentimentos. Por isso que com a respiração se pacifica as emoções, como a ansiedade, o desespero e tudo aquilo que nos perturba. Então inspirem com suavidade. Pense no que deseja e oferece o que já sabe fazer. Na confecção dos átomos da estrutura molecular do ar que está respirando. E conforme vai inspirando, vai se acalmando, vai se nutrindo, vai se curando. Não esqueça da alegria que abre os espaços em seu psiquismo para a entrada desses elementos. A gratidão que vai incorporá-los na sua realidade. E a esperança como um oásis para trazer uma quantidade maior desse ar e, ao mesmo tempo, os elementos orientadores dessas estruturas. Inspirem, se acalmem, mentalizem, desejem o que mais carece, o que de mais necessita, na sua e na vida de todos. Sempre vise a paz interna na interação com o entorno. Tudo que intencionamos confeccionar dentro, ele vai ser levado a efeito fora. Ninguém consegue pensar sem interagir. Ninguém consegue interagir sem permutar. Ninguém consegue evoluir sem se relacionar. Por isso, cada pensamento bem arquitetado, como nós vamos ver, vai nos colocar em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Por isso, não é difícil canalizar o ar e enriquecê-lo. Por ser um medianeiro de qualidades indescritíveis e nutrir a quase totalidade do nosso corpo, nós podemos criar e enriquecer tanto ele quanto a água, quando estamos no meio onde parece asfixiante. Você cria a sua própria ambiência e se isola do meio perturbador. Assim como a hidratação do corpo com a respiração consciente e com a mentalização bem direcionada. Inspirem, se acalmem e não esqueçam de repetir os exercícios vezes incontáveis. Durante o banho, durante a alimentação, e não esqueça na hora da alimentação que nós vamos juntar elementos que foram transformados pela luz, pelo ar, pela água, pelos nutrientes da terra. Então, nós vamos interagir com os vegetais, com a proteína animal, e nesta somatória de valores nós vamos compondo uma nova realidade, para que possamos pensar na verdade que nos liberta, sentir a verdade que estamos pensando, falar da verdade que estamos sentindo e viver a verdade que estamos falando. Porque ela é a mãe da liberdade. A liberdade de poder pensar e canalizar esses elementos, com a responsabilidade de promovê-los, incorporando-os e os tornando partes integrantes de nossa realidade. A nossa gratidão a vocês, netos espectadores,
que são a causa do nosso existir. Mais uma vez, gratidão ao César Ayala, a tudo e a todos os seres ligados direta e indiretamente a vocês, a todos nós. Empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários. Mais uma vez, ajude-nos a expandir esta mensagem, copiando os links de nossas redes sociais, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, para que nós possamos ajudar mais pessoas que necessitam deste saber para ser. Se eu sei, eu faço. O poder terapêutico da água, as qualidades indescritíveis do ar. E semana que vem, alguns segredos dos alimentos. Deus nos abençoe sempre e nos faça, onde estivermos, instrumentos de sua doce e amorável paz. Paz profunda a todos. Namastê.